Olá, Joana Borga aqui. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui novamente. Essa é a segunda aula do workshop de artesanato forração decorativa. Nessa semana eu estou te provando como é possível sim trabalhar e lucrar com a forração francesa e conquistar a sua independência financeira com uma renda extra e conquistar a sua independência pessoal também. Seja como um hobby, né, uma arte que nos faz tão bem e nos proporciona tanta alegria e prazer. Nessa segunda aula, nós vamos aprender na prática a forrar uma caixa completa e linda com tecido. E eu vou trazer muito conteúdo sobre como você também pode ter a sua vida transformada com a forração. Mas antes de começar, eu gostaria de te pedir que, se você ainda não assistiu a aula 1, eu peço que você pare aqui e volte lá na primeira, porque as aulas seguem uma sequência, tá? E se você pular essa ordem, não vai conseguir tirar o melhor proveito delas, né? E ter o resultado que você deseja. Então assiste a primeira aula, a aula 1, e depois volta aqui rapidinho nessa, ok? E aproveita, tá? Porque elas não vão ficar disponíveis por muito tempo, somente até domingo. Na primeira aula, a gente viu também os fundamentos da forração francesa e da forração decorativa. E nós eliminamos também todos os pensamentos sabotadores, que são aquelas minhoquinhas, lembram? Que ficam na nossa cabeça nos impedindo de seguir adiante, de progredir e de crescer. Eu mostrei que, independente da sua idade, né, do lugar onde você mora e da sua experiência ou não com o artesanato, é possível sim começar, fazer peças incríveis e lucrar sim com o seu trabalho. E para começar, né, você não precisa investir muito em ferramentas e materiais, né? As ferramentas são bem acessíveis e bem fáceis de encontrar também. Tá? Nós quebramos a barreira, né, do mito que o artesanato não é valorizado, pois, como eu falei, né, a valorização do artesanato vem primeiro de nós mesmas. Quando a gente olha para ele de uma forma séria, como um negócio de verdade, consequentemente nós passamos isso para as pessoas e para as clientes. Eu vejo muitas mulheres falando que as pessoas não valorizam o trabalho artesanal, né? Mas a partir do momento que a própria artesã assume ali uma postura mais profissional, as clientes veem isso também e acabam percebendo que aquilo tem valor e que é uma profissão de verdade, né? Mas como eu disse lá na aula 1, isso não é culpa sua, porque até agora você não sabia disso, né? Mas agora você já sabe, então agora depende só de você. Você percebe a importância de se especializar, de buscar conhecimento, de se profissionalizar como artesã? Porque fazer peças lindas, né, com bom acabamento, com qualidade, é muito importante. Mas mais importante que isso é saber como precificar, como vender, como se posicionar no mercado, como fidelizar as clientes e todo esse lado do negócio, né, que nós acabamos deixando de lado. E aí a gente não entende o porquê que as pessoas não valorizam o nosso artesanato, achando que são as pessoas, ou pior, que é o artesanato que é o problema. Por exemplo, olha alguns relatos das minhas alunas depois que elas aprenderam, né, e colocaram em prática as aulas do curso Forração Decorativa Arte em Caixas. O curso da Jo, para mim, ele me trouxe essas possibilidades de conhecimento e de ajuda para muitas coisas também. E hoje eu tenho recebido muito retorno dos meus clientes e de elogios de familiares e amigos com a transformação a cada dia que eu venho fazendo e aprendendo mais e principalmente colocando em prática as coisas do curso. Sou muito grata pela oportunidade de ter encontrado o curso da Jo e ter modificado o meu dia a dia no ateliê nesse sentido. Mas agora eu já tenho essa coragem de oferecer, né, de mostrar, de postar meu trabalho. E graças a Deus eu tô já tá aparecendo trabalho para mim, eu já tô pegando trabalho e eu tenho que só agradecer. Eu tô muito feliz mesmo. E eu agradeço a Joana. E escuta esse áudio da minha aluna Ana Paula. Quero te agradecer imensamente, fundo do meu coração, pela oportunidade, pelo incentivo. Fiz 200 caixas, extremamente grata a você por este curso que eu estou fazendo. Eu fico tão feliz em ver a realização das minhas alunas, que é incrível, né? Por isso que eu falo com tanta certeza que sim, né, com a forração em tecido é possível você também conquistar isso.
Mas agora vamos para a parte prática, né, e tão esperada da aula. Eu vou gravar aqui mais pertinho, tá, para que você consiga ver com mais detalhes o passo a passo da caixa, tá? Lembrando que eu enviei a lista de materiais por e-mail. E se você não recebeu o e-mail, tá? Não tem problema, porque eu também enviei pelos grupos de Telegram e do Facebook, tá? O Clube da Forração. Então corre lá ver e vem aqui comigo fazer a sua caixa, tá? Porque como eu falei ali na primeira aula, eu tô aqui comprometida que você vai sair desse workshop com a sua caixa na mão, tá? Por isso que eu disponibilizei tudo certinho antes para que você consiga acompanhar agora, tá bom? Vamos lá então? Então, eu já tô aqui com a minha caixinha, tá? Com o modelinho tampinha de sapato que eu mostrei pra vocês. E com os meus tecidos. Escolhi, né, esses dois tonzinhos aqui, tá? Um floral com azul e um poazinho com marrom. Que eles fazem o composê e combinam entre si. Então, vocês escolhem aí um tecido, né? Dois tecidos que combinem entre si, ou se você quiser forrar só com um tecido também, a parte da tampa e a parte de baixo, você pode, tá? Isso fica a seu critério. Vou deixar separadinho aqui, tá? Porque nós vamos começar pelo fundo da caixa. A caixa aqui, ela tá cru, tá? Eu não pintei, porque os meus tecidos são mais escurinhos, tá? Então, ele não vai mudar aqui o tom do tecido quando eu forrar. Se você escolher um tecido bem clarinho, mais delicado, aí sim eu indico, né, pra você pintar, dar uma demão aí, pelo menos, de branco, tá? Pode ser tinta PVA, tinta acrílica, né? Uma tinta à base de água aí que seja de artesanato. Você pode pintar toda a caixinha de branco pra dar essa base, tá? Mas se o tecido não tiver, se o tecido for escurinho, não tem problema, você não precisa pintar a caixinha, tá? E lixar também não, a não ser que ela esteja bem áspera, né, aqui nas bordinhas, aí você dá uma lixadinha com uma lixa 400, alguma coisa assim, tá? Mas senão não precisa. Vamos fazer então a parte de baixo da caixinha primeiro, que eu vou fazer com o tecido floral. Vou esticar meu tecido aqui com a parte da estampinha para baixo, tá? Aqui, o tamanho do tecido vai depender do tamanho da caixa. Eu deixei na lista dos materiais, né, o tamanho da caixa que eu tô usando aqui. Mas, claro, se você não tiver uma igual, do mesmo tamanho, não tem problema. Como que você vai fazer para ver quanto de tecido que você precisa? O tecido, ele precisa se encaixar, ó, ele precisa fazer a voltinha e chegar até lá no final e ainda sobrar uma bordinha. Então, você faz isso dos 4 ladinhos. Se o tecido encaixou, fechou, deu para forrar a parte de fora e de dentro e ainda sobrou uma barrinha, é o tamanho do tecido que vai dar certinho, tá? Então, eu vou virar a caixa aqui e vou passar a cola na parte do fundo. Então, eu não vou falar sobre os materiais agora, tá? Sobre pincel, sobre cola, sobre tecido, porque eu já falei na aula passada, né? Na primeira aula, ali na segunda-feira, nós conversamos já bem sobre os materiais, o que era necessário, que tipo de material que precisava. Tá? Mas qualquer coisa você volta lá na primeira aula, revê aí o que a gente conversou, né, sobre os materiais, ou você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, porque amanhã, quinta-feira, tá, vai ter uma live no meu Instagram, que é uma live tira dúvidas aí, a gente vai conversar bastante sobre tudo que foi ensinado até agora. Vou trazer mais um passo a passo de uma peça diferente, então você pode aí também perguntar ao vivo que eu respondo para vocês, tá? Então aqui eu passei a cola na base da caixa, com o rolinho, ó, eu estiquei toda essa colinha, tá? Deixei ela bem uniforme, porque quando a cola tá em excesso ou não tá bem uniforme, ela mancha o tecido, tá? Então eu estiquei bem com o rolinho. Viro aqui e centralizo ela, ó, coloco bem no meio do meu tecido, faço o teste, né, ó, pra ver se ela tá realmente no meio, se eu não coloquei ela tortinha mais para um lado do que pro outro, que ela vai faltar tecido. Fechou aqui? Então, eu viro e vou alisar esse meu tecido, tá?
Começo alisando do meio para as laterais, tá? Para evitar que ele fique com bolha de ar por dentro, tá? Ou que fique uma dobrinha, uma nervurinha no tecido, tá? Então eu aliso bem. Tô alisando com a mão, tá? Justamente para vocês verem que não precisa de tantas ferramentas, tá? Vocês podem utilizar uma espátula também, né? Que é bem indicado aí para você que tá às vezes um pouco insegura, né, a respeito das bolinhas de ar, você pode utilizar uma espátula. Eu vou pegar uma para vocês verem. Ó, com a espátula é muito fácil, tá? Sempre também do meio para as laterais. Ó, venho alisando com a espátula, tá? Então você pode utilizar ela ou utilizar mesmo a mão, tá? Se você não tá começando, se você não quer, não tem todos os materiais, você pode fazer com a mão. Vou virar aqui. E agora a gente vai fazer as laterais, tá? Eu sempre escolho a lateral maior, tá? Mas isso não é regra, é uma questão mesmo de costume, né? Eu peguei essa mania aí, mas você pode escolher qualquer lateral aí da caixa. Ó, passa a cola da mesma forma, tá? Em toda a lateral. E passa o rolinho. Vou alisar aqui também, tá? Ó, sempre da parte que tá colada, então da base aqui pra fora, tá? E sempre do meio também para as laterais, ó, com a mão ou com a própria espátula, ó, tá? Vou alisando toda essa parte aqui. O importante é não deixar, geralmente aqui pode ser que fique o tecido um pouquinho descolado ou umas bolinhas de ar, tá? Então, por isso que é importante cuidar bem com esse acabamento. Então, aqui, tá? Já fiz uma partezinha. Vou aproveitar e vou recortar todo esse tecido, tá? Então, eu recorto pelo lado de fora, aqui, encostando na caixa. Recorto todo o tecido, sempre por fora, tá? Nunca por dentro, porque senão vai faltar tecido para fazer a parte de dentro. Então, recorto aqui, seguindo a caixa, e recorto aqui também. Ó, vou virar e vou seguir o recorte até lá no finalzinho, tá? Se aqui sobrou algum tecidinho, ó, vem novamente e corta bem rente. E aqui também. Olha, por exemplo, aqui, ó, sobrou uma bordinha, tá? Então, eu venho aqui e recorto para que ele não sobre tecido aqui, certo? Vou fazer o outro lado também. Então, eu venho aqui, ó, sempre o lado oposto, tá? Fez um lado, o lado maior aqui, né? Ou fez um lado, você escolhe o lado oposto, paralelo a ele, para fazer a segunda etapa. Então, eu vou passar a cola aqui, em toda a parte da lateral. E vou passar o rolinho também, vou esticar toda essa colinha também com o rolinho. Puxa o tecido lá, ó, sempre da parte que tá coladinho pra fora, tá? Vou fazer a mesma etapa do outro lado, que a gente fez no primeiro lado. Ó, aliso bem, tá? Sem marquinha de tecido, sem dobrinha. E vou recortar aqui também nos outros ladinhos, tá? Assim como a gente fez. Recortando sempre de fora, até lá no final, tá? E sigo ela até lá embaixo. Vejo se sobrou alguma coisa aqui, se sobrou alguma coisa aqui, já tiro, já refilo. Então, ela ficou dessa forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que ficou o tecido, tá? Então, o tecido ficou assim. Ficou coladinho essa parte aqui. Agora, a gente vai fazer o acabamento da parte interna, pra só depois que a gente terminar essa parte, a gente vai pra parte aqui das outras laterais. Então, aqui vamos fazer a lateralzinha, tá?
eu vou recortar dos 4 ladinhos, vou recortar um pedacinho, tá? Ó, é só um piquezinho da largura aqui do MDF. Esse MDF tem 3 milímetros. Então, o meu cortezinho aqui vai ter 3 milímetros da largura do MDF, lembrando, só para que o tecido se encaixe, tá? Vou virar aqui, mas eu já vou mostrar aí bem pertinho para você conseguir ver. Então, aqui, ó, olha o tamanho do cortezinho que eu fiz, tá? O meu tecido tá aqui, então, eu abri, ó, só um cortezinho da largurinha do MDF, para que quando eu colar o meu tecido aqui, ele se encaixe, tá? E ele faça esse trabalho aqui, aí ele não vai ficar franzido no cantinho aqui da caixa. Tá? Acho que deu pra entender, né? Qualquer coisa, como eu disse, pode colocar aqui nos comentários, né? Amanhã tem a nossa live aí, tira dúvidas também, que você pode perguntar, tá? Só não fica com a dúvida. Coloca aqui ou pergunta lá, combinado? Então, aqui, ó, passei a cola, tá? Em toda a lateral aqui de dentro, tá? A lateral interna. E com o rolinho também eu vou esticar essa colinha. Ó, meu rolinho já tá sujinho de cola. Vou passar a colinha aqui na bordinha de cima também, tá? E agora eu vou colar esse tecido que já tá recortadinho ali. Eu vou colar, ó. Estico bem a parte de cima e sempre aqui do meio, ó. Vou colando todo ele, tá? Ó, com a ajuda também de uma espátula, posso vir aqui e colar, tá? Ou, né, se você tá começando aí, não tem todos os materiais, não precisa investir agora, tá? Ó, pode fazer com a mão. Aqui, ele sobrou um pedacinho, ó, enrugadinho. Então, enquanto a minha cola tá seca, tá molhada, eu venho aqui, descolo um pouquinho e corto só um cantinho, ó, só um triângulozinho, ó, pra fazer aqui, ele já não fica mais todo aquele tecido sobrando aqui nas laterais, tá? Então, eu vou cortar aqui também um pedacinho. Volto, colar. Olha como que ele fica, tá? Lá dentro, ó. Então, ele não fica todo embolado, aquele tecido sobrando. Vou fazer isso na outra lateral também. Então, aqui tá prontinho, tá? As duas lateraisinhas aqui já estão forradinhas. Agora, vamos para as outras, tá? Para essas menores. Vou passar a cola aqui também, tá? Vou passar com o pincel, esticar ele com o rolinho. Ó, puxo o tecido, deixo ele cair natural aqui. E aliso toda essa parte aqui da lateral menorzinha. Vou fazer o mesmo recorte, tá? Que a gente fez nas laterais maiores. Eu vou fazer aqui, tá? Ó, sempre pro lado de fora. Vou seguindo a caixa. Olha lá, aqui também. Viro aqui e tiro todo esse recorte aqui de tecido, tá? Ele vai sobrar um quadradinho aí de cada lado, tá? Esse tecido que sobra aí você pode guardar, pode fazer outros trabalhos, né, de artesanato com esse retalho também. Né? A gente sempre tem ideias aí diferentes, né, com os retalhinhos que sobram. Eu tenho maior dó de jogar fora e não jogo nada. Na verdade, tudo que eu puder reutilizar aí, eu reutilizo. Então, aqui, ó, também tirei todo o excesso do tecido. E aqui, desse ladinho também. Olha, ficou sobrando um tecidinho aqui. Eu venho e refilo toda essa lateralzinha aqui, ó. Olha como que ela fica.
tá? Sem sobra de tecido, ela fica bem perfeitinha aqui na lateral. Agora eu vou fazer a parte de dentro, tá? Depois a gente faz essa aqui. Então, a parte de dentro eu vou... ela é um pouquinho diferente dessas outras duas, tá? Eu vou passar a cola aqui, cuidando para que a cola, o pincel de cola, não encoste aqui nessa paredinha onde já tá colado o tecido. Então, ele tem que ir bem no limite lá, mas não passar pra cima, tá? Pra não manchar aí o nosso tecido. Passei a cola, vou passar o rolinho. E aqui, pra fazer o acabamento, eu vou pegar o meu pincelzinho, tá? Ele tá sujinho de cola e vou passar aqui nessa lateral, tá? O que que eu tenho que cuidar? O que que você tem que cuidar na hora de passar essa cola? Você tem que só sujar o tecido, pra ele dar esse grudinho aqui, ó. Tá? O que que não pode acontecer? Não pode acontecer da cola passar para esse outro lado, pro lado direito do tecido, tá? Então, o tecido não pode molhar com a cola. Ó, um mosquitinho aqui, sai mosquitinho, sai mosquitinho. Ele não pode molhar com a cola, porque senão ele vai manchar todo esse tecido aqui. Então, essa batidinha aqui de cola, tá? É só para ele dar o grudinho, só para ele colar, mas que não passe pro outro lado, tá? Aqui o meu tecido desse lado, ó, tá sequinho, sequinho. Combinado? Então, aqui, ó, vou virar aqui, ó. Vou passar uma colinha aqui em cima também, tá? E vou dobrar. Aqui eu não preciso cortar, porque o meu MDF é de 3 milímetros, então é uma caixinha fininha. Se fosse uma caixa com MDF um pouco mais largo, aí seria um outro tipo de acabamento aqui, tá? Que minhas alunas aí, né, do curso já estão craque também, né, em saber essas técnicas, esses pulinhos aí do gato, mas cada espessura, né, essa de 3 milímetros, essa técnica tem caixas mais largas, que é um pouquinho diferente aqui, tá? Mas aqui, pra você fazer essa caixinha aqui, tampa de sapato, você só precisa dobrar o cantinho aqui, ó, tá? Cola a parte de cima e dobra outro cantinho. Vou mostrar aqui um detalhezinho pra vocês, tá? Então, ele forma aqui, ó, esse cantinho, ó. Então, ele dobra do cantinho de fora pro cantinho de dentro. Então, ele fica dobradinho, ó, acho que aqui vocês conseguem ver, tá? E pra fazer aí a parte de dentro, sempre do meio aqui, ó, tá? Pra baixo, colo aqui o meio pra eu conseguir ter sustentação no meu tecido, pro tecido não ficar dançando aqui e eu não ter uma base firme pra fazer o acabamento. Aqui, eu mantenho esse cantinho dobrado, tá? Eu não posso desdobrar, então eu posso até segurar ele aqui. E aqui eu sigo o tecido e faço uma barrinha, olha lá, ó. Fiz uma barrinha no meu tecido reto, pra que ele encaixe, quando eu colar, ele se encaixe todo aqui, ó. Tá? Então, eu vou colar aí todo esse meu tecido lá na caixa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Seguro aqui, dobro a barrinha, tá? Essa barrinha aqui, ó, vocês vão medindo ela. Ó, dobrei a barrinha, por isso que a gente faz esse grudinho aqui no tecido, tá? Pra que esse tecido, ele cole e fique dobradinho. E agora, eu vou colar a parte de dentro. Olha que bacana, que legal que fica o acabamento por dentro. Olha lá, então fica perfeitinho, opa, fica perfeitinho aqui o acabamento dobradinho, tá? Dos dois ladinhos. Aqui fica um cantinho mitrado, um cantinho de 45 graus, e daí a dobrinha segue reto até o fundo ali da caixa. Tá? Vou fazer a mesma coisa, então, nessa parte aqui. Vou passar a colinha e vou fazer a mesma parte do acabamento aqui desse ladinho.
Então, aqui, ó, já terminei, olha, o outro ladinho. E pra selar esses cantinhos aqui, ó, que a gente só cortou, pra evitar que ele fique desfiando, que ele descole daí mais pra frente, eu vou pegar também o meu pincel e vou dar umas batidinhas aqui, ó, pra ele selar, tá? Quando eu digo selar, é que ele vai colar todos os fiozinhos, tá? Ele não vai deixar desfiar mais, então ele vai ficar todo durinho aqui, os fiapinhos, então ele não vai mais desfiar, tá bom? Então, vamos fazer o fundo, então, da nossa caixa. Pra fazer o fundo, eu cortei um papel cartão, tá? Esse aqui é um papel cartão normal. Cortei aqui, ó, exatamente da largura aqui, do tamanho do fundo da minha caixa. Então, eu medi quanto que a caixa tinha, né, por dentro e cortei exatamente, então, o fundo da caixa, tá? Vou retirar aqui, que agora a gente vai forrar esse papel. Então, aqui eu tenho um pedacinho de tecido também, tá? O tecido eu cortei do tamanho, ó, um pouquinho maior que o papel, tá? Até esse tecido tá um pouquinho maior, não precisaria ser tanto assim, tá? Ó, vou recortar aqui, ó. Tá? Porque daí fica mais fácil de trabalhar, tá? Então, assim, ó, que fique de 1 a 2 centímetros maior que o papel já é o suficiente, tá? Ó, já vou deixar ele viradinho com a estampinha pra baixo. E vou passar cola, então, em toda a superfície aqui do papel. E aqui no papel também, da mesma forma, eu vou passar o rolinho. Passei o rolinho, agora eu venho aqui de encontro ao tecido e colo esse papel aqui no tecido. Viro aqui, também estico bem, aliso. Então, ele vai ficar coladinho no tecido. Aqui nos 4 cantinhos, eu vou cortar ele bem rente. Vou cortar os 4 cantinhos aqui na diagonal. Não é preciso usar o fio de cabelo, né? Aquela ferramentinha que a gente mede aqui o cantinho pra cortar, tá? Pode cortar ele bem rente aqui. Cuide pra não cortar só o cantinho do papel, tá? Mas ele fica dessa forma aqui, ó, tá? Bem rentezinho nos 4 lados. Vou passar a colinha, ó, vou passar a cola já dos 4 ladinhos pra adiantar, pra ser mais rapidinho, tá? Passei aqui. Agora, essa bordinha que sobrou, eu vou colar pra dentro aqui do papel, tá? No verso do papel. Então, eu vou colar nos 4 ladinhos aqui. Ó, colei. O verso fica dessa forma aqui, tá? E na parte da frente, ele fica bem certinho, forradinho. Olha como ficam os cantinhos, as bordinhas, as laterais, tá? Ele fica perfeito. E agora, então, é só colar aqui no fundo da caixa. Então, eu vou passar a cola. Cuidando, tá? Pro pincel aqui, ó, com a cola, não encostar lá no meu tecido. Ó, já passei toda a cola. Aqui dentro não precisa passar o rolinho, tá? Porque como ele tem o papel, ele não vai chegar a encostar no tecido, então não tem problema, não tem perigo que manche, nada. Então, eu só passo assim, grosseiramente, tá? Grosseiramente é o modo de dizer, né? Mas que precisa estar bem passadinho em todos os cantinhos. E encaixo, então, o papel no fundo da caixinha. Então, aqui eu já colei todo o fundo, então ela fica dessa forma aqui, ó. Fica bem perfeitinha, opa, ó, fica bem perfeitinha.
porque o papel foi cortado bem retinho e a gente fez esse acabamento. Então, ele fica com esse acabamento aqui na parte de dentro, tá? Então, a base da nossa caixinha tá pronta, tá forradinha. Então, vamos pra tampa agora, tá? Vou deixar a base aqui do ladinho e vou vir, então, com o tecido que eu escolhi pra tampa, que é esse poazinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou deixar ele aqui na mesa, ó. Então, ele fechou dos 4 lados, tá? Então, esse tecido vai dar tranquilo pra eu forrar aí a minha caixa, a minha tampa, tá? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou passar a cola aqui, vou esticar com o rolinho e vou posicionar ele no tecido. Então, aqui eu já forrei, tá? A parte da base ali da minha tampa. Já fiz um lado, agora eu tô fazendo o outro lado, ó. Passando a cola, esticando com o rolinho e colando, então, o tecido. Então, aqui nas duas laterais, tá? A primeira eu já cortei, agora eu vou cortar aqui desse outro lado. Vou tirar todo o excesso aqui do tecido que sobrou. E vou fazer aqueles 4 cortezinhos. Também para o tecido se encaixar ali, né? E a gente conseguir forrar a nossa tampa. Tá? E aqui, então, ó, vou passar cola. Colei, vou cortar aquelas 2 pontinhas. Ó, volto a colar aqui. E tá pronta as 2 laterais da nossa tampinha, tá? E agora aqui eu vou fazer também a parte da colagem. Vou cortar, ó, aqui sobrou um quadradinho menor, porque a altura, né, da tampa é menor que a altura da caixa, então ele sobra menos tecido, ó, sobra um quadradinho menor. Então, cortei, refilei aqui. Agora, eu vou fazer a parte interna. Lembram aqui, então, que tem que dar as batidinhas com o pincel pra ficar sujinho de cola, né? Pra gente conseguir fazer aí a dobrinha, a barrinha. Então, aqui, ó, não mudou a cor do tecido. Ele não passou a cola pro lado direito, né? Então, aqui eu vou colar e aqui eu vou dobrar, ó. Então, eu vou fazer esse cantinho aqui e vou fazer o cantinho aqui. Colo no meio pra sustentar aqui o tecido, pra que eu consiga fazer aqui, ó, a barrinha, pra que ela se encaixe ali no cantinho da caixa. E aqui também. Então, vou aproximar aqui pra você ver, ó, como que ficou o cantinho por dentro aqui da caixa, ó.
tá? Ficou bem retinho aquela barrinha. Agora, a gente vai repetir, então, a parte do outro lado, tá? Vamos passar a colinha aqui, vamos recortar, vamos fazer o cantinho. E a parte do fundo é a mesma coisa, tá? Eu cortei aqui, então, o papel cartão que se encaixa exatamente. Vou forrar com o tecido, com o mesmo tecido da tampa, tá? Vocês poderiam inverter também aí a cor, fica bem legal também, tá? Aí vou fazer a mesma forração do papel, tá? E vou colar aqui no fundo. Agora já vou trazer a caixinha prontinha, tá? Um pouquinho mais adiantado, pra gente começar então a parte da decoração, né, em si, aqui pro lado de fora. Então, aqui eu tô com alguns recortes, né, alguns recortes de MDF, tá, que eu escolhi, mas vocês podem escolher a decoração que vocês tiverem aí, ou recorte de MDF que vocês quiserem, ou se não for, se vocês não tiverem MDF, podem escolher outra decoração, tá? Eu vou pintar aqui eles com tinta PVA, tá? Essa aqui é a tinta PVA, mas vocês podem pintar com tinta acrílica. A marca também depende da que você tiver aí, da que você encontrar, pode ser qualquer marca, tá? Sendo tinta à base de água aí para artesanato, PVA ou acrílica, vocês podem pintar, tá? Sem problema nenhum. Aqui eu tô com um verde um pouco mais fechado, tá? A cor também vai depender da cor do tecido que vocês escolherem, que combine. E aqui eu tenho um pincel bem comum, mais fininho, tá? Vou pegar o verde e vou pintar essas partes das folhinhas, tá? Ó, não tem segredo, é só vir aqui e ir aplicando a tinta, tá? Em todas as folhinhas. Aqui e aqui também, ó, nessa parte aqui, só onde tem as folhinhas, porque aqui nos outros lugares eu vou pintar de outra cor, tá? Ó, vou aplicando a tinta, vou mostrar aqui mais pertinho pra vocês. Então, ela vai ficando assim, ó. Se vocês deixarem a tinta um pouquinho mais grossinha, às vezes não precisa nem passar a segunda de mão, tá? Mas senão vocês vão aplicando a tinta e vão vendo, tá? Como que vai ficar a cobertura. Se precisar, vocês aplicam uma segunda de mão. Aqui em volta, ó, a tinta não vai pegar. Eu vou deixar o recorte, né, a laser ali, o escurinho do MDF à mostra, aparecendo. Mas, se vocês não gostarem desse acabamento do MDF, vocês podem pintar também as laterais. Então, aqui eu já pintei com esse verde, tá? É um verde mais azuladinho aí. E agora eu vou ocupar, ó, o mesmo pincel, tá? Vou limpar ele e vou pegar a tinta creme, é uma tinta begezinha, cremezinho bem clarinho, e vou pintar aqui as palavras, vou pintar alguns detalhezinhos das borboletinhas e vou pintar da mesma forma, tá? Com o pincel e as florzinhas, aqui as borboletinhas, alguns detalhes eu vou pintar com a cor laranja e com uma cor de rosa, tá? Mas eu vou mostrando aqui pra vocês, eu vou acelerar um pouquinho aqui também, tá? Porque é o mesmo processo. Esse aqui é uma maneira, tá, de pintar, é uma técnica de pintura só. Né? As minhas alunas sabem que tem várias técnicas aí de pintura, inclusive no curso eu trago várias técnicas de pintura de recorte, porque a gente precisa conhecer, precisa saber, né, para fazer a decoração das caixas também. Então tem várias opções, vários estilos de pintura. Aqui eu tô trazendo uma bem fácil, uma bem simples, assim, para você começar mesmo, né, e fazer aí a tua decoração. Consegue abaixar um pouquinho o volume do tablet? Não tá bom, mãe? Teu tá. Então, aqui eu já pintei todos eles, tá? Daquela forma com o pincel. Aqui tá escrito Be Happy, que significa seja feliz.
né? E eu escolhi também uma borboletinha. Então, eu escolhi isso pela frase, né? Que representa aí nosso workshop, nossas aulas, o artesanato, né? É ser feliz. E a borboleta, que é a transformação que tudo isso leva, que tudo isso traz para nossa vida, né? Então, aqui eu já pintei. Peguei um pedacinho de esponjinha de louça, tá? E com a parte amarelinha, eu vou fazer alguns detalhes aqui nesses arabescos. Olha, por exemplo, a borboletinha eu pintei toda de clarinho, toda de begezinho. Agora, eu vou fazer um degradê com essas cores. Então, eu vou pegar a cor laranja com um pedacinho da esponjinha, ó. Vou pegar um pouquinho lá de tinta, né, na bandejinha, onde vocês colocaram a tinta. Ó, ela ficou com a tinta e eu vou dar algumas batidinhas aqui, ó, no meio da borboletinha. Então, ela vai ficar um degradê. Olha aqui, ó, como que ela ficou. Aqui, no corpinho dela, eu vou deixar begezinho e aqui ficou laranja. E eu vou fazer a mesma coisa aqui pelo lado de fora, só que eu vou fazer com a cor rosa. Então, eu vou pegar o outro lado da esponjinha, vou pegar a tinta, ó, vou trabalhar aqui na bandejinha. A tinta ficou ali e eu vou dar algumas batidinhas também de fora pra dentro, aqui nas asinhas da borboleta. Então, ela vai ficar assim. Então, ela ficou um degradê de cores, do clarinho, passando pro laranja e passando pro cor-de-rosa, tá? Isso aqui vocês podem fazer com várias cores, tá? Se vocês querem colocar um pouquinho ali do verdinho, para dar um charmezinho a mais, ó, só na partezinha de fora da asinha, vocês podem também. Olha que lindo que ela fica, tá? Então, aqui vocês podem criar bastante coisa aí com essa técnica da esponjinha, tá? Vou colocar um pouquinho mais do laranja aqui para fazer nas folhinhas. Vou pegar aqui, ó, o laranja, tá? Da mesma forma que eu peguei antes e vou dar algumas batidinhas nos cantinhos das folhinhas. Então, ela vai ficar meio queimadinha, como se fosse uma folhinha de outono, tá? Ó, só no lado de fora, ó, de fora pra dentro, só nas pontinhas das folhinhas eu vou dar esse toquezinho aqui. Vou aproximar pra vocês verem como que fica, tá? Aí não fica uma cor só, ele dá essa nuance, né? Ele dá esse efeito de cores. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar algumas batidinhas do laranja. Posso fazer com o cor-de-rosa, posso fazer com qualquer cor, tá? Com o begezinho. Aqui. E aqui nas folhinhas também, ó. Onde eu pintei de rosinha, ó. Eu posso vir aqui e dar umas batidinhas pra ele ficar com duas cores, tá? Na letrinha aqui também. Então, aqui vocês podem criar e podem dar o efeito que vocês quiserem. Eu vou iluminar um pouquinho mais essas folhinhas. Então, eu pego com outro lado, ou com outra esponjinha, ou com outro lado, tá? Que tá limpinho. Vou pegar o clarinho, ó, vou tirar bem o excesso, tá? Porque se eu não tirar o excesso aqui, se ficar muito carregada a minha esponjinha, ela vai manchar. Eu vou bater e ela vai carregar muito de tinta. E eu não quero isso, eu quero que fique uma transição bem natural. Então, eu pego um pouquinho de tinta só e dou algumas batidinhas. Então, ela vai pintar, né? Vai dar essa transição aí de cores e ela não vai manchar aqui a minha peça. Olha que lindo que ficou. E aqui também, ó, vou pegar um pouquinho lá de tinta, tiro bem o excesso e faço o mesmo trabalho. Olha, posso fazer no miolinho das folhas, ó, pra deixar a parte de dentro um pouquinho mais clarinha também, tá? Posso fazer ao contrário. Então, aqui vocês podem brincar aí na pintura dos recortes. Olha que legal que ficou, tá? Aí, vocês passam o spray ou o verniz da preferência de vocês, tá? Pode ser um verniz spray, tá? Ou pode ser um verniz acrílico, né? Enfim, aqui vocês escolhem aí, se vocês quiserem impermeabilizar a peça. Vou deixar ele do ladinho aqui, que depois a gente vai colar. Enquanto isso, eu vou passar a fita, tá? Essa aqui é uma fita gorgurão. Vocês podem escolher também a fita que vocês tiverem aí.
eu vou passar na voltinha da tampa da caixa. Então, aqui eu medi bem certinho o meio e vou colar com a cola silicone, tá? A cola também silicone é uma sugestão, mas vocês podem colar com a cola que vocês tiverem, tá? Pode ser com cola quente, pode ser com cola branca, tá? A cola silicone, ela é boa porque ela não mancha a fita, tá? Se for uma fita cetim, alguma coisa assim, que é uma fita um pouco mais delicada, ela não vai manchar, tá? Então, eu vou passando aqui, ó, em toda a voltinha. Então, aqui eu fiz em toda a voltinha, tá? Aqui eu vou cortar o excesso da fita. Então, percebam que a emenda da fita ficou bem no centro aqui da caixa. Agora, eu vou fazer um lacinho Chanel aqui pra gente colocar e fazer o acabamento da fita. Então, aqui com a mesma fita, vou colocar a régua aqui pra vocês, pra gente medir mais ou menos quantos centímetros que dá, tá? A fitinha. Então, eu vou ver aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, tá? Lá pra minha caixinha. Vou cortar um pedacinho dessa fita. Ó, essa aqui, eu cortei com 22 centímetros, tá? Com 22 centímetros. Vou colocar um pinguinho de cola quente nela. E vou fazer uma voltinha, ó, ela vai ficar redondinha, tá? Na parte de dentro aqui, eu vou colocar mais um pinguinho de cola e vou dobrar essa fita aqui, ó. Vou centralizar aqui, ó, para que ela fique bem coladinha no meinho, ó, e fique dessa forma, tá? Essa voltinha aqui, ó, ela ficou com 11 centímetros quase, tá? Vou deixar aqui separadinha. Agora, eu vou cortar uma fitinha um pouquinho menor, ó. Vou fazer aqui o teste pra ver como que fica. Ó, aqui tá bom. Então, essa aqui vai ter... Essa aqui tem 19 centímetros, tá? Então, a outra tinha 22 e essa aqui tem 29. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um pinguinho de cola ali. Vou fazer a voltinha. E pelo lado de dentro, vou dar mais um pinguinho de cola e vou dobrar no meio. Tá? Agora, eu vou colocar uma em cima da outra. O importante é que vocês centralizem ela e que fique bem no meio, tá? Ó, vou dar uma colinha aqui também. Colei, tá? Se vocês têm dúvida aqui, vocês colocam ela na régua e veem aonde que é o centro, tá? Pra poder fazer aí bem certinho a colagem no meio. Então, aqui pra fazer a finalização, tá? Eu vou cortar mais um pedacinho de fita, ó. Essa aqui tem 5 centímetros, tá? E vou posicionar aqui, ó. Vou medir, vou ver aonde que é o meinho, tá? Vou posicionar aqui no meio e vou colar na parte de trás. Aqui, ó. Colei aqui e aqui também. Ó, um pinguinho de cola e faço essa voltinha aqui. Ó, como que ficou na parte de trás. E aqui na frente, então, ficou um lacinho Chanel, tá? Aqui eu já tinha medido, então, a emenda ficou bem no centro. Então, aqui eu consigo colar, né, bem no centro. Eu sei que aqui é o meio da minha caixa, então, venho aqui, coloco um pouquinho de cola e posiciono o lacinho no centro. Então, aqui, ó, colei, já tá pronto, já tá finalizado. O meu lacinho escondeu a emenda da fita e deu todo um charme aí na caixa, tá? Eu posso vir aqui e posso colar alguma coisinha aqui, ou uma meia pérola, ou uma florzinha, ó. Nesse meu caso aqui, eu tenho um chaton que eu vou colar, ó. Vou colocar um pinguinho aqui de cola, também em silicone. E vou colar o chatonzinho aqui na minha peça, tá? Olha que gracinha que ficou. Combinou com a cor da caixa também, tá? E esse aqui é um detalhezinho a mais que vocês podem colocar se vocês quiserem, tá? Então, aqui ficou a caixinha pronta. Agora, a gente vai colar os apliques e fazer o resto, então, da decoração. Olha, vou posicionar aqui os apliques, tá? Aonde eu quero. E aqui eu tenho umas florzinhas também, tá? Essas florzinhas são de papel, mas vocês podem pegar florzinhas de plástico ou outro tipo de detalhe, tá? E posicionar aqui também pra dar um acabamento. Olha que legal, eu escolhi as cores também que combinam aqui, ó,
com o tecido, que são tons de marrom, de verdinho, de azul, tá? Então, todas as cores que eu escolhi aqui para fazer o acabamento foi pensando em combinar, né, na combinação aqui do tecido. Então, aqui eu vou posicionar, ó, a folhinha saindo aqui das flores, vou colocar a borboletinha aqui, e vou colar. Olha lá que gracinha que ficou. Ficou bem delicada, né? Tudo que eu queria representar aí com esse workshop, né? Com essas aulas, eu representei, dei um jeitinho de representar aqui através, né, do escrito que seja feliz e a transformação que toda o artesanato e a forração em tecido nos proporciona. O que você achou da nossa caixa? Agora que você já tem o passo a passo, eu quero te propor um desafio. Topa? Desde o começo das aulas, eu me comprometi que você iria sair das aulas com a sua caixa na mão, tá? Por mais que você esteja iniciando aí do zero, eu pedi para que você se comprometesse também comigo e principalmente com você mesma, tá? Então, meu desafio é que você faça a sua caixa. Isso aí, vamos deixar os pensamentos sabotadores bem longe essa semana, como nós falamos, e eu quero que você acredite que você consegue, tá? Assim como eu tô acreditando em você. Faça a tua caixa, tire foto e poste lá no Clube da Forração, que é o grupo do Facebook que eu falei, tá? Por que eu tô propondo esse desafio para você? Porque quando você se coloca em movimento e se compromete, você consegue realizar. E para te motivar ainda mais, né, a colocar aqui a mão na massa, a mão na caixa, eu vou sortear alguns prêmios entre as meninas que entrarem e participarem desse desafio de fazer a sua peça e postar, tá? As informações sobre os sorteios e os prêmios eu vou divulgar lá no Clube da Forração e na live de hoje à noite, tá? Que será transmitida pelo grupo também. Mas eu já posso falar que são incríveis e que você vai amar. Tá? Serão vários sorteios, vários prêmios, mas um dos prêmios será justamente o meu curso completo, o Forração Decorativa Arte em Caixas. Então, vamos lá, tá? E não importa se a tua caixa não for perfeita ou se não ficar igual a essa, tá? Porque como eu falei lá na lista de materiais, a decoração, os materiais foram apenas uma sugestão, tá? Você pode criar, utilizar os materiais que você tiver disponível aí na tua casa. Tá? O importante é que você se arrisque e faça, tá? Tudo começa com uma caixa. Lembra da história que eu contei? Que quando eu comecei, eu não tinha nada em casa, tá? Só uma tesoura. Eu fui numa loja, comprei material para uma caixa somente. Eu precisei de apenas uma caixa para começar. E essa única caixa transformou a minha vida e eu quero que isso também aconteça com você. Tá? Mesma coisa que aconteceu comigo. E lembrando então que o link para entrar no Clube da Forração tá aqui nessa página, perto desse vídeo ou na descrição. Tá? Te vejo lá no grupo com a sua caixa. E não esqueça que sexta-feira, então, nós temos a nossa terceira aula, que vai estar incrível também e repleta de conteúdo. Tá? Na sexta-feira a gente vai falar de como você também pode lucrar com a forração e ter uma renda extra de até R$2.000. Tá? Quer saber como? Então já anota aí para não esquecer. Sexta-feira temos nossa terceira aula, tá? Um beijo carinhoso e vamos juntas porque o artesanato transforma. Eu descobri a Joana no YouTube. Eu comecei com a pintura, mais ou menos no meio do ano, junho ou julho, eu comecei a fazer comprei um brinquedo pro meu filho pra gente pintar junto. Então, eu comecei com a pintura. Daí, eu quis fazer mais e mais e mais e encontrei a Joana assistindo uma aula da Tânia Islas, que ela marcou a Joana. E eu gostei, comecei a assistir as lives dela, vi que ela faz bastante coisas no YouTube, mas eu não ia conseguir fazer sozinha. Eu tenho certeza que eu não quis nem tentar. E aí eu vi que ela ofereceu o curso e eu amei o curso da Joana. Eu gostei muito, achei muito luxuosa esse curso, essas caixas forradas no tecido. Então eu quis fazer mesmo e
mudou bastante, assim, para mim, a minha visão. É muito gratificante a gente fazer, ver as dificuldades que a gente tem e tentar e conseguir.